diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez, a parte A. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Querido Deus, querido Senhor, estamos chegando nos últimos dias do ano, Senhor. Mais um ano que finda, mas nós continuamos carecendo da sua graça e da sua misericórdia, Senhor. Todas as vezes que eu subo nesse lugar, eu crio uma expectativa da manifestação da sua presença e do seu Espírito, pois sem isso nós não temos o culto, Senhor. Pois sem isso, Senhor, não há qualquer chance de mudarmos. E eu rogo essa noite que dos altos céus envie teu santo alimento, envie tua santa palavra, viva e eficaz, mais cortante que espada de dois fios. Que o temor do Senhor se assenhore desse local, tomando mentes e corações. Que ninguém resista à exposição da palavra. Que nenhum coração permaneça duro diante do Espírito Santo, Senhor. Sobretudo, exalta Cristo nesse púlpito. Coloca Ele no lugar devido, num trono de glória, coroado com muitas coroas, exaltado nas alturas. Que diminuamos, que tu cresças, que tu seja exaltado. Amém e amém. Vamos ouvir o que Deus tem para nós essa noite. Nós estamos a alguns dias do Natal, correto? Desde o século IV, que dia 25 de dezembro é comemorado o Natal. E esse ano, em 2014, ele vai cair numa quinta-feira, quarta para quinta-feira, nós temos o Natal, onde a maior parte do mundo comemora esse dia, dia de feriado mundial, onde as pessoas festejam essa data. E é uma data de reencontros familiares, uma data de uma explosão comercial como não ocorre em nenhuma outra parte do ano, uma data onde presentes são dados, presentes são recebidos, ceias são feitas, viagens são feitas, encontros são marcados, há muita comida, comida em abundância, ocorre muitas festas, muita bebida, muita confraternização. É uma data especial para todo mundo. Fala-se até do espírito do Natal. É muito comum isso nos filmes e nos desenhos de longa-metragem. O espírito natalino, que traz aí um viés fraternal, onde o coração das pessoas está mais quebrantado, mais generoso, mais sensível à necessidade alheia, à necessidade do seu semelhante. As pessoas, nessa data, se tornam mais generosas, mais bondosas. Mas nós precisamos recuperar o verdadeiro sentido do Natal. O Natal hoje é muito mais uma festa comercial. Economistas ou estudiosos na área econômica dizem que só na data do Natal as lojas faturam o equivalente à metade do ano, a 6 meses. Mas o Natal se tornou uma data comercial. Se tornou uma data onde a
comemoração é centrada nas riquezas, nos lucros. A comemoração tornou-se centrada no homem. O Natal passou a ser uma data antropocêntrica, onde o homem torna-se o centro dessa data. Tornou-se um período materialista, capitalista, humano. Tornou-se um período de festas, presentes e comércio. Mas esse não é o verdadeiro sentido do Natal. Não foi com esse viés que o Natal foi criado, ou que ele representa. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? A palavra Natal vem de natalício, que quer dizer nascimento, a data do nascimento de alguém. Então é isso que significa a palavra Natal. O sentido geral dela, o sentido real, não tem a ver com comércio, nem Papai Noel, nem renas e trenós, árvores e estrelas e bolinhas coloridas, e neve e bonecos de neve. Não. O significado do Natal é a comemoração do nascimento de alguém. Natal significa aniversário. Alguém faz aniversário nesse período. Alguém nasceu nessa data. E essa festa gira em torno do nascimento dessa pessoa. Gira em torno do aniversário dessa pessoa. E o Natal comemora-se o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento do Filho de Deus. A existência terrena do nascimento do Filho de Deus. Este é o verdadeiro sentido do Natal. Deveríamos comemorar apenas isto. Esta data é a data mais importante para a igreja. A data mais importante para a cristandade. A data mais importante para os cristãos. O nascimento de Jesus. E o que significa Jesus ter nascido? Por que comemoramos o nascimento de Jesus? Isso é o que está lá em Lucas, capítulo 2. Um anjo vem à Virgem Maria e diz: você dará luz ao menino e colocará o nome dele de Emanuel. Como pode ser isso, eu sendo virgem? A sombra do Altíssimo te cobrirá, você será cheia do Espírito Santo. Então, ela vai se apresentar com José para o censo que Herodes manda fazer. E depois, ali em Belém, na cidade de Davi, sem achar hospedagem alguma, por causa da amotinação, do tropel que estava ali, não havia lugar para se hospedar, então eles foram passar a noite numa estrebaria, num estábulo cheio de palha, feno, cabras, ovelhas, cavalos. E ali, Maria dá luz a uma criança e coloca ela numa manjedoura. Ali nasce o menino Jesus, ali nasce o Salvador. E os anjos vão avisar os pastores de Belém, diz: na cidade de Davi, hoje nasceu o Salvador de vocês. Aparece então a cúpula angelical ao redor daquele lugar, dizendo: paz na terra aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. Eis que trago novas de grande salvação. Aí vem a palavra euangelion, evangelho, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Que o Salvador nasceu. O Filho de Deus nasceu. Nós lemos aqui no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está querendo dizer com isso? O Verbo se fez carne. O que é isso que eu estou apresentando com a exposição deste versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ver o verso primeiro. No princípio
era o Verbo. Ele está falando aqui de Jesus. A palavra verbo quer dizer logos, palavra, sabedoria, ação de Deus. Jesus é o conhecimento de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Quando diz no princípio era o verbo, no princípio era Jesus. No princípio era a sabedoria de Deus, o logos de Deus, a ação de Deus, o executor de Deus. Porque quando Deus disse haja luz, com a palavra, com o verbo, com Jesus, Ele cria o universo. Jesus é o criador do universo, o logos de Deus. Quem era Jesus? O verbo. E diz no princípio era o verbo. O que quer dizer essa palavra no princípio? Ele não está dizendo no princípio da criação, como está em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João está usando essa palavra para dizer na eternidade. Ele está dizendo que o verbo já existia na eternidade. Antes de Jesus nascer numa manjedoura, antes dele se fazer carne, ele já existia por toda a eternidade. No princípio, na eternidade era o verbo. Jesus já estava antes da criação. Antes de nascer e ser carne, ele já existia. Jesus é eterno, subsiste por toda a eternidade. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Não só estava na eternidade, mas estava ao lado de Deus. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Aqui é uma descrição da Santíssima Trindade. Ao lado de Deus na eternidade, Jesus subsistia por todo sempre na eternidade. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo não só estava por toda a eternidade, o verbo não só se comunica em perfeita harmonia com o Pai, como segunda pessoa da Trindade, mas o verbo é divino, o verbo é Deus, Jesus é Deus. E o verso 14 diz o quê? E o verbo se fez carne, e o verbo se fez homem, e o verbo tomou natureza humana, e Jesus Cristo se fez carne. O que significa João 1,14? O que significa o Natal? O Natal é o nascimento de Jesus. O que é o nascimento de Jesus? É a encarnação de Deus. Isso é o Natal. O Deus triuno, o Deus invisível, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus Espírito, Deus Santo, se torna homem, se torna pessoa, se encarna na forma de um bebê. Essa talvez é a doutrina mais magnífica das Escrituras, a doutrina mais especial, a doutrina mais impressionante. Como pode um Deus que o universo não pode conter, um Deus que subsiste durante uma eternidade de eternidades, cheio de glória, fulgor, magnificência, agora está repousando no ventre de uma virgem como um bebê? A doutrina da encarnação de Deus. Comemorar o Natal é isso. Comemorar o Natal é a encarnação de Deus. O verbo se fez carne. Quem era o verbo? Jesus. Onde estava o verbo? Na eternidade. Com quem estava o verbo? Com Deus. Quem era o verbo? O próprio Deus. O próprio Deus se fez carne. O Natal é isso. É comemorar a encarnação de Deus. 2000 anos atrás,
historicamente, ocularmente, bíblica e teologicamente, na cidade de Belém, nasceu o Senhor Jesus, nasceu o nosso Salvador. Deus torna-se humano. Isso é Natal. Deus agora tem dedos. Deus agora tem, Deus invisível e imutável, agora se torna a forma de homem. Deus agora tem íris, retina, córnea, pupila, globo ocular, nervos, fibras, vaso sanguíneo. Deus agora tem dedos, 5 na mão direita, 5 na esquerda, 10 nos seus pés. Deus agora pisa nesse solo, anda no meio dos homens. Deus agora transpira, fica ofegante. Deus agora se cansa, se fadiga, comunga com pecadores. Deus está no meio do povo. Deus agora, meu irmão, vê com olhos humanos, apalpa pecadores, se alimenta de comida humana. Deus se encarnou, se materializou. Isso significa o Natal. Ele caminha nesse solo, caminha conosco, anda. Deus agora se emociona, Deus agora chora, Deus agora sorri, Deus agora está entre os pecadores. Aleluia. Isso é o Natal. Colossenses 2,9 diz: nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que significa? Meu irmão, no primeiro e segundo século surgiu uma heresia trazida por Ário, o arianismo, que Jesus não era Deus, que Jesus não é divino. No primeiro século, outra heresia, o gnosticismo, que acreditava que a matéria era má em si, e Jesus, Deus, não podia ser carne, não podia ser homem, porque a matéria não presta. Toda matéria é ruim, então Deus é apenas espírito, não é homem. Ário, o contrário, dizia que Jesus não era Deus. É as testemunhas de Jeová da época, que Jesus era apenas uma criatura. Colossenses 2,9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você notar, Colossenses e as cartas de João fazem questão de provar a divindade e a humanidade de Jesus. Por quê? Porque no primeiro século, tanto João como Paulo estavam sendo atacados pelo gnosticismo, que dizia que Jesus não veio em carne, Jesus não pode ser homem, Deus não pode ser homem, Deus jamais seria homem, porque a matéria é mal em si. Então João escreve aqui, em João 1 e no verso 14: e o verbo, e o Filho de Deus, e Deus Espírito se fez carne, se fez homem. E lá na primeira carta nós vimos e as nossas mãos apalparam o verbo da vida. Então Jesus é Deus. Depois veio outra heresia dizendo, Apolinário, no século III, dizendo que Jesus não era nem homem nem Deus, era uma terceira classe. Era a mistura do homem, do divino e do humano, dando origem a uma terceira categoria. Isso foi condenado no Concílio de Calcedônia, 451. É a doutrina da união hipostática. O que esse concílio resolveu? Jesus é completamente homem e Jesus é completamente Deus. As duas naturezas coexistem simultaneamente sem se misturarem. União hipostática, da palavra hipostasis, quer dizer pessoa. Ou seja, duas naturezas
em uma só pessoa. Isso é o Natal. A união hipostática. Deus divino com a forma humana, em uma só natureza. Jesus sentia calor, frio e fome. Homem. Jesus nunca pecou e era onisciente. Deus. Isso é o Natal. Ele se materializou na história. Ele entrou no tempo. Olha o que mais que diz da encarnação. Veja só. João 1, verso 8, 9. 8 e 9. Ele não era a luz, João Batista, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. Verso 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Olha essa declaração bombástica. Ele criou o mundo, Ele criou o cosmos, Ele criou o universo, as galáxias, as estrelas, as células, os animais e os seres vivos. Mas Ele mesmo entrou no mundo, um Deus atemporal, eterno e infinito. Agora entra no espaço e entra no tempo. Isso é o Natal. Ele agora, o Criador do universo, faz parte da criação. Ele faz parte do Cronos, Ele faz parte do mundo, Ele faz parte da matéria. O invisível se torna visível, o imortal se torna mortal, o sobrenatural se torna natural. Isso é o Natal. A encarnação de Deus. Mas, notem ainda, por que o verbo se fez carne? Por que Deus se tornou homem? Por que Deus nasceu na forma de um bebê, no útero, no ventre de uma mulher? Por que Deus entrou na terra em forma humana? Por que Ele se encarnou? Primeiro, vamos aprender. Para Ele sentir nossas dores e tentações. Sabe por que Ele encarnou? Por causa disso aqui, ó. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que tudo como nós foi tentado, mas sem pecado. Jesus se encarnou para se assemelhar aos homens, para que Ele sentisse o que você sente. Deus se fez homem para saber o que o povo dele sente. Deus se fez homem para saber quais os efeitos da queda, o que ele causa de ruim na vida do homem. Deus se fez carne para sofrer como você, para sentir seu sofrimento. Deus se fez homem para sentir as mesmas dores que você. Esse foi um dos propósitos da encarnação. Deus se fez homem para ser tentado como você. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado. Ele foi tentado na cobiça, Ele foi tentado na ira, Ele foi tentado na incredulidade, Ele foi tentado na rebeldia, Ele foi tentado no esfriamento. Em tudo a sua semelhança. Então o propósito da encarnação de Deus é se fazer como um de nós, é sentir o que nós sentimos, é sofrer o que nós sofremos. Ele teve dores, Jesus se cansou, Ele dormiu no barco, Jesus teve fome quando estava viajando com os discípulos, Jesus ficou triste, chorou na morte de Lázaro, ficou agoniado no Getsêmani, Jesus sentiu solidão, abandono. Por isso Ele se encarnou, porque você sente tristeza, porque você chora, porque você sente dores, porque você é tentado até o limite da sua carne. E por que Jesus sofreu e foi tentado como você? Para que Ele possa saber
o significado da dor, para que ele possa ver qual é o limite que você pode ser tentado, para que fazendo assim, ele possa te auxiliar nas suas fraquezas, para que ele possa ajudar você a vencer a tentação, uma vez que você é tentado, para que ele possa te consolar na sua tristeza, uma vez que ele já esteve triste, para que ele possa aliviar a sua dor, uma vez que ele teve dores. Homem de dores, Isaías fala, experimentado nos trabalhos, sabe o que é padecer, não tinha beleza nem formosura para que nós o desejássemos. Foi isso, em tudo foi tentada a sua semelhança, para ele dizer junto ao Pai: eu sei o que eles sentem, eu sei o que eles sofrem. O propósito da encarnação de Jesus foi tomar suas dores. O propósito da encarnação de Jesus foi ser tentado como você. O propósito da encarnação de Jesus foi viver o que você vive no dia a dia, é tomar seu fardo, o seu jugo, é passar por situações das mais detalhadas e cotidianas que você passa, para que ele possa, como o escritor diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. O nosso sumo sacerdote pode se compadecer, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é ser tentado, então ele conhece nossas dores, conhece nossos limites, conhece nossas peculiaridades, sabe o íntimo do seu ser, conhece o oculto da sua alma, o íntimo dos seus pensamentos, as dores mais agudas, os traumas, os complexos, os conflitos dos mais absurdos. Jesus sabe. Ele foi carne como você, ele transpirou como você, ele sangra como você, ele sentiu medo como você, pânico como você, ele foi tentado como você. Você acha que isso é prova de amor? Para ajudar nas nossas fraquezas. Isso é Natal. Isso é Natal, o nascimento de Cristo, a encarnação de Deus, a materialização de Deus. Para quê? Para comer com você, para andar no meio, no seu meio, para conviver com as pessoas que você convive, para acompanhar o seu cotidiano, o seu itinerário. Em tudo foi tentado. Não há uma área, não há uma fase da vida de Jesus, não há circunstância, um detalhe, na semelhança de homens, que ele não tenha passado. Mas por que ele passou isso? Para socorrer você na hora da prova. Quando você estiver sendo tentado no limite da sua carne, olhe para Jesus, porque ele vai dizer: eu também fui, eu sei como te livrar. Quando o vale pesar e você dizia: eu vou desistir, ele vai dizer lá no Getsemane: eu também orei, passa de mim esse cálice, mas eu prevaleci e não recuei. Quando você, meu irmão, estiver disposto a ser incrédulo, a ser tentado, ele diz, no monte, no cume de um pináculo, eu também fui persuadido a esquecer, a distorcer a palavra, a desistir, mas eu venci. Eu sei o que é ser tentado pelo próprio diabo, ter as setas e os torpedos mais mortíferos. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Por isso ele se fez carne. Segundo, por que ele se fez carne? Para levar os nossos pecados. Presta atenção, Romanos diz que por um homem entrou o pecado, ok? E pelo pecado a morte. Todos morreram. Oh, aleluia! Que vontade de gritar, que coisa fantástica! Então, para que Deus salvasse o mundo, o pecado do homem tinha que ser imputado sobre outro homem, tinha que ser a semelhança de uma natureza humana, tinha que ser um descendente de Adão. Então Jesus se fez
carne. Jesus nasceu para levar sobre ele, em forma humana, o meu e o seu pecado. Se ele fosse só Deus, se ele continuasse na eternidade, nós jamais seríamos salvos. O nosso pecado permaneceria em nós. Nós só poderíamos ficar livres de pecados se um outro homem tomasse a nossa dívida para si e o seu pecado. 2 Coríntios 5,19 diz: aquele que não conheceu o pecado, por nós se encarnou, nasceu, por nós se fez pecado, para que nós, através da sua encarnação, fôssemos feitos a justiça de Deus. Meu Deus do céu, foi por isso que ele nasceu, para levar sobre ele os nossos pecados. Natal é isso, o nascimento de Jesus, aquele bebê que nascera numa manjedoura, num estábulo em Belém, nasceu para levar sobre ele todo o pecado da humanidade. Isso é Natal. Quando você estiver cortando um peito de peru, quando você estiver cantando aquela música Jingle Bells, quando você estiver vendo aqueles filmes, aquelas coisas, lembre-se, eu me fiz carne, eu nasci. Vocês comemoram o nascimento daquele que levou sobre ele os vossos pecados. Aleluia. Isso é fantástico. Por isso ele nasceu. Isso é Natal. É comemorar isso. É comemorar a imputação do nosso pecado em Cristo. Presta atenção, quando Cristo encarnou e nasceu, ele fez a semelhança de homens. Éramos nós que estávamos nascendo, pecadores em série, em uma única unidade, Jesus. Então ele nasce para absorver o pecado de toda a raça humana. Isso é Natal. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz em Isaías 53, se não me engano 6, Deus fez cair sobre ele as nossas injúrias. Deus fez cair sobre ele. Quando que Deus fez cair? Quando ele se encarnou. Quando ele se tornou homem. Você está entendendo? Jesus não nasceu para passear aqui não, para dar uma volta na praia de Copacabana e sentir areinha quente no meio dos dedos. Ele não veio pedir uma água de coco com uma palmeira esvoaçante no litoral pernambucano. Jesus se encarnou para levar nosso pecado. Jesus pegou Deuteronômio 28, leia depois, todas as maldições pronunciadas por Moisés no Monte Ebal, todas as maldições na encarnação de Jesus, ele levou sobre ele. Maldito é o teu fruto, maldito tua amassadeira, maldito serás no campo, maldito serás na cidade. Todas as maldições, toda a quebra da lei. Imagina a lei de Moisés em 5 livros, toda a lei cerimonial, toda a lei civil, toda a lei moral. Todos nós quebramos toda a lei todos os dias. Ele na encarnação leva toda a quebra da lei sobre ele. Por isso ele nasceu. Meu Deus do céu, isso é Natal. Quando estiver no Natal, você deve lembrar: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Aleluia. Terceiro, por que Jesus se encarnou? Não só para levar o nosso pecado, mas também para assumir a nossa culpa. Não tem jeito de você pecar e o anjo ser condenado, ok? O pecado habita na carne. É a carne que tem que ser punida. É a natureza humana. Ele se fez carne para assumir nossa culpa. Isaías 53, 5 diz assim: olha,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hebreus capítulo 2, verso 4 diz assim: toda transgressão recebeu justo castigo. Ok? Toda transgressão recebeu justo castigo. Culpa, castigo. O que Isaías 53, 5 diz? Que o castigo que a transgressão justamente recebe, o castigo que nos traz a paz, agora temos paz porque a culpa do pecado não está sobre nós. Aonde a culpa está? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, na sua encarnação. A culpa vai para ele. Olha o que diz Gálatas 3,13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Um espírito não pode ser pregado, um espírito não pode ser condenado. Deus teve que se fazer carne para assumir nossa maldição na cruz. Isso é Natal. Isso é Natal. Isso é Natal. Irmão, Gálatas, Colossenses 2, diz assim: que Jesus levou sobre ele, tomou para ele a escrita de dívida, a cédula, a promissória, que era contrária a nós, a lista de acusações e a sentença quilométrica, bilionária. Ele tomou a sentença do juiz. Essa sentença, estava lá um edital na cabeceira da nossa cama, e estava escrito de um lado assim: toda a nossa transgressão, e do outro: culpado. Ele arrancou da nossa cabeceira, ele arrancou do nosso coração esse escrito de dívida. Ele cravou aqui na cruz do Calvário. Ele assumiu a dívida na cruz, e ele morreu e a sepultou. Quando? No Natal, na sua encarnação, quando se tornou homem. Aleluia. Quando estão entendendo, diz amém. Amém. Por isso o Verbo se fez carne. Quarto, por que ele se fez carne? Para nossa salvação. Pastor, não são sinônimos? Não. Tudo isso se dá na encarnação de Jesus, para nossa salvação. Mateus capítulo 1, verso 21. Mateus capítulo 4 vai dizer que na terra de Zebulon e Neftali, na região da sombra da morte, estavam todos em trevas e escuridão, mas no meio da escuridão a luz raiou. Imagina, eles estavam vivendo mais ou menos 3.000 anos de trevas sobre a servidão da lei de Moisés. Se contar de Gênesis até então, 3.000 anos, para quase 4. Todos em densas trevas sob o jugo pesado da lei, porque Paulo vai dizer em Romanos que a lei não salva, a lei serve de aio e conduz até Cristo. A lei apenas revela o pecado, mas a lei, a única força que a lei tem é de condenar. Então 3.000 anos depois de Moisés, no quarto de uma virgem, o anjo Gabriel chega lá e diz assim para ela:
o anjo chega lá e diz: a virgem conceberá e dará luz a um menino, e pôr-lhe-á o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo Gabriel está dizendo assim: a virgem ficará grávida, e através da gestação Deus nascerá, Deus se fará carne, Deus pisará na terra, Deus tomará a forma humana. Para que ele tomará a forma humana? Para que ele se encarnará? Para que ele se fará homem? Porque ele, quando se encarnar, salvará o seu povo dos seus pecados. Para isso Jesus nasceu, para nos salvar dos nossos pecados. Posso ouvir um aleluia mais forte? Para isso ele nasceu. Isso em Mateus, em Lucas 1:21 a mesma coisa. A virgem conceberá, dará à luz um menino, e por-lhe-á e chamará de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Para isso ele se fez carne, para isso ele se fez, porque naquela cruz ele morre com o nosso pecado. Mas em João, em Lucas 24, 5 e 6, as mulheres vão na tumba quando ele está morto, e elas vão ver que a pedra do sepulcro rolou, só está os lençóis. Então tem um jardineiro, um hortelão do lado, e diz para as duas mulheres: por que procurais entre os vivos, entre os mortos, aquele que vive? Ele não está mais aí, mas ressuscitou dos mortos. Ele não está mais aí, ele nasceu, se tornou homem, levou nossa culpa, nosso pecado, sentiu nossas dores, sofreu como nós, foi tentado, e na cruz morre à semelhança de um homem maldito, mas no terceiro dia ele ressuscita dos mortos para garantir a nossa salvação. Isso é Natal. Quando os anjos vão aos pastores de Belém, que faziam turnos para guardar o rebanho, ele vai na vigília da noite, madrugada: na cidade de Davi nasceu o Salvador de vocês. Aleluia! Na cidade de Davi, 2000 anos atrás, numa manjedoura, que é uma peça onde o gado comia, era uma espécie de balde, onde colocava-se a ração e o feno do gado. Ali o menino Jesus nasceu humilde, pobre, despojado das riquezas humanas, dos títulos e patentes humanas, nasceu ali sem dependência de homem algum, viveu uma vida sem pecado, os seus 33 anos de existência. Para quê, meu irmão? Para nos salvar. Eu quero terminar com isso. Quando ele nasceu, os reis magos vieram até ele e ofereceram ouro, incenso e mirra. Primeiro, presta atenção, estou terminando. Quando Jesus nasceu, não tinha lugar para ele, estava tudo lotado as hospedagens, não tinha nenhum hotel, nenhuma pensão, nada para ele. Ele teve que se alojar no estábulo. Deixa eu perguntar para você: tem lugar para Jesus no seu coração? Ou ele está lotado? Tem espaço para ele? Tem como Jesus nascer no teu coração? Fazer morada? Ou está cheio de compromissos, afazeres, coisas materiais, paixões, romances, atrativos? Será que você não está como os alojamentos de Belém? Cheios. Não tinha espaço para receber. Imagina, Deus estava nascendo, o Salvador, o Criador do universo, e não tinha lugar para ele. Ninguém queria hospedar esse menino. Será que hoje aqui tem lugar para ele no coração? Tem lugar para ele nos seus negócios? Na sua casa, nas suas relações,
Segundo, quando ele nasceu, Herodes se enfureceu. Herodes queria matá-lo. Herodes rejeitou. Será que não tem alguns aqui que estão rejeitando Jesus? Que não querem Jesus? Será que não tem alguns aqui incrédulos? Que repudiam a doutrina de Jesus? Que repudiam o Evangelho de Jesus? Que se iram com a doutrina de Jesus? Que rechaçam, rejeitam o Evangelho de Jesus? Terceiro, os escribas. Eles eram mestres da lei. E pelo estudo deles, eles sabiam que quem nascera ali era Jesus, que estava dentro da data. Eles estudavam as profecias, eles sabiam o que estava escrito em Isaías, Jeremias, Miqueias. Tu, Belém de Judá, Belém de Efrata, visto que a menor das cidades, de ti sairá o Salvador, aquele cujas origens é desde a eternidade. Miqueias 5:2. Eles sabiam, conheciam a verdade, mas não viviam a verdade, não praticavam a verdade. Será que você acredita em Jesus, mas não obedece o que Jesus manda? Você sabe que Ele é real, que Ele é Deus, que a palavra dEle é verdade, mas você não quer praticá-la, não quer aceitá-la. Quarto, os reis magos. Herodes recebeu ele com rejeição. Belém não tinha lugar para ele. Os reis magos sabiam que era verdade, mas não receberam. Os escribas, os reis magos, foram os únicos que receberam o nascimento de Jesus de forma verdadeira. Eles chegaram na estrebaria e deram ouro, incenso e mirra. Quem é essa criancinha para receber ouro, incenso e mirra? Filho de um carpinteiro pobre, de uma mulher chamada Maria, num estábulo fedorento com ovelhas, bois. Os reis magos sabiam quem tinha nascido. Ouro, presente dos reis. Aleluia. Quem estava ali numa manjedoura não era o rei Davi, nem o rei Salomão, nem o rei Uzias, nem o rei Josafá, nem o rei Asa, nem o rei Ezequias. Quem estava ali era o rei dos reis e o Senhor dos senhores, guiados pela estrela do Oriente. Eles sabiam, o príncipe da paz, o rei de Israel, o rei dos reis, Ele é quem estava nascendo. Será que o Natal para você é assim? O Natal é a comemoração do rei. O que significa? Você está sujeito à sua lei. Você é um súdito fiel e obediente desse rei. Segundo, ele recebeu mirra. Mirra era um elemento de onde se extraía os perfumes e os óleos. Óleo que ungia profetas. Ele recebeu um presente dos profetas. Jesus era o verdadeiro profeta. Presta atenção, ele era o portador e ele era a própria mensagem. Ele era o próprio verbo, a própria palavra, e ele era o profeta. Hebreus capítulo 1, Deus muitas vezes tendo falado pelos seus servos os profetas, hoje nesses últimos tempos nos falou através do seu Filho. Jesus é a palavra final, Jesus é a revelação final, Jesus é o verbo de Deus. Jesus não é só o profeta, não é só o portador da mensagem, Jesus é a própria mensagem. E ali os reis estavam dizendo, esse homem, quando Estevão no seu discurso vai dizer, levantarei dentre vós um profeta, a esse ouvi. 2000 anos depois, 2000 anos atrás, em Jerusalém, nasce esse profeta, nasce o porta-voz de Deus, nasce o mediador de Deus, nasce Jesus.
Natal é o nascimento da palavra, da comunicação de Deus, da manifestação de Deus ao homem. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Terceiro, os reis magos deram a ele incenso. Aleluia. Presente de sacerdote. Qual que era a função do sacerdote? Presta atenção. Mediar o povo. Era o mediador entre Deus e o povo. Qual que era a função do sacerdote? Oferecer um sacrifício pelo pecado do povo. Hebreus diz que ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não é só o sacerdote que leva o sacrifício. Ele é o próprio sacrifício. Ele que intercede junto a nós. Só há um mediador entre Deus e os homens. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo que morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai e intercede por nós. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele mesmo ofereceu a si mesmo ao Pai como sacrifício por nós. Ele é o sacerdote, o mediador de uma nova e eterna aliança. Ele foi diante de Deus como sacerdote e ele se fez sacrifício por nós. Natal é comemorar o nascimento do grande profeta. Natal é comemorar a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Natal é reverenciar o grande sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que reconciliou o Deus com o mundo, não imputando o homem as suas transgressões, e foi mediador de uma eterna aliança. Isso é Natal. Como você vai recebê-lo? Como Herodes? Eu repudio a sua doutrina. Não. Tu és o meu rei. Tua lei é minha lei. Tua palavra são minhas ordens. Aleluia. Vai recebê-lo como um sacerdote. Eu vou a Deus em teu nome, Jesus. Vai recebê-lo como profeta. A tua palavra é meu escudo, o meu baluarte. Vai dizer para todos: essa data comemora-se o nascimento do Salvador do homem, da encarnação de Deus, para sofrer minhas dores, sentir minhas tentações, levar minha culpa e meu pecado, e morrer e ressuscitar ao terceiro dia, me dando vida eterna. Esse é o Natal. Curve a sua cabeça, feche os olhos.